Fala, torcida colorada! Tudo belezinha? Ah, tá ficando tudo belezinha, hein? Que maravilha! 3-0, mas não pelo placar, mas pelo futebol apresentado. O Inter está jogando o segundo melhor futebol do país. Segundo, porque alguns comentaristas colocam o Botafogo como em primeiro lugar, né? E é o líder do campeonato. Mas vindo de um gremista, isto é de admirar. Pois é, a declaração de um gremista assumido coloca, um comentarista gremista assumido, né? Coloca o Inter como o segundo melhor futebol do Brasil. Eu já acho que é primeiro, né? Logo, logo a gente vai estar aí como o primeiro futebol do Brasil, né? Porque o Inter está jogando um futebol exuberante, né? Com o Roger Machado. Aproximação, passos de primeira, envolvendo o adversário, criando várias chances de gol. E o melhor de tudo, conseguindo efetivar essas chances, né? Coisa que antes era meio complicado. Beleza? Então vamos ver o comentário aí do Chico Garcia. Você sabe quem é o Chico Garcia, né? Comentarista da Band, gremista doente, secador do Inter. Desta vez ele se rendeu ao futebol praticado pelo clube do povo. Mas antes de eu passar o vídeo para vocês aí, deixa o likezinho, dá aquela força para a gente conseguir atingir o maior número de espectadores, né? Inscreva-se no canal, dá uma força pro vovô, vamos fazer o canal dar uma upada. E deixa aí o sininho ativado, né? Para receber sempre notificação de novos vídeos e de atualizações do nosso vídeo. Vamos lá então. Vamos ver aqui a, a difícil, né? A difícil afirmação do Chico Garcia. Vamos lá. Gente, o Inter jogando hoje dá gosto de ver, tá? Me dói dizer isso, mas você não é um jogo simplesmente efetivo, objetivo e resultadista. Poderia ser, e estaria lindo se fosse, mas ele não é só isso. Ele é um futebol que agrada, atraente, plasticamente interessante. Por quê? Porque você vê circulação de bola, você vê troca de passes, você vê esse Bernabé apoiando, atacando e hoje aparecendo para finalizar na área, depois de uma troca de passes absurda. Você vê um Wesley de novo incisivo pelo lado esquerdo, você vê jogadores ali no meio com muita qualidade, né, como Fernando e Thiago Maia, e o Alan Patrick. Cara, o que o Alan Patrick jogou, ele deu toque de calcanhar, deixando o Borré na cara do gol. Ele deixou o Bernabé, depois de uma troca de passes, na cara do gol. Ele cobrou falta com perigo. Ele fez o gol de pênalti. Ele fez chover. Ele fez tudo, ou quase tudo, o Alan Patrick nesse jogo. Impressionante. Obviamente, quando ele estava lesionado, e aí surge o Gabriel Carvalho, né? Muita gente questionou, né? Poxa, será que um menino vai perder espaço? Não, o Roger tratou de acomodar os dois. É verdade que hoje ele não tinha o Tabata. E aí eu não sei como ele faria, não sei se ele tiraria uma peça, não sei se ele deixaria um dos dois no banco, mas a verdade é que o Alan Patrick ainda assim é um grande jogador. O Cuiabá tem toda a ressalva de ser um adversário fragilizado, mas, repito, né? O Inter teve dificuldades recentes contra adversários muito ruins na Sul-Americana, no próprio brasileiro. O Inter sofreu para ganhar não, né? Sofreu contra o Goianiense e acabou perdendo o jogo, que é o lanterna absoluto do campeonato. Até a chegada do D'Alessandro, que é uma virada de chave, e o trabalho do Roger, que estava fechando ali um mês, né? Quando ele chega aos 40 dias, ele meio que vira uma chave também, ele se consolida, porque aí a gente começa a ver um time que é organizado, mas é vibrante. Então, você começa a ver o trabalho do Roger com o do D'Alessandro e o do Paixão, né? Que tem a questão física da resposta que o time dá em campo. E aí o que a gente vê foi o que a gente, né, presenciou nessa noite do Beira-Rio. Aí um time que chega ao primeiro gol
logo muito cedo, né, já tinha criado chances, e aí o Wesley, espertamente, né, num cruzamento que vem da direita, chega na esquerda, se antecipa ao Matheus Alexandre, que comete a falta e, consequentemente, o pênalti. Acho que o VAR demorou até, dava para ver nitidamente que era dentro da área, mas ok, um lance factual, o Braulio é só comunicado e marca a penalidade, o Alan Patrick faz o primeiro gol. Aí você tem um segundo gol que é um golaço maravilhoso do Gabriel Mercado, no levantamento de bola, o Alan Pereur sai jogando errado, assim, a bola sobra na meia-lua, ele dá um giro e um voleio e um chute, sei lá, uma puxeta, sei lá, e a bola vai no ângulo do Walter, indefensável, um zagueiro que o Valência, todo o banco do Inter, o Roger, os caras falam assim, caraca, que gol é esse? 2-0, né, encaminhando a vitória, deixando as coisas mais fáceis, e aí no segundo tempo o Inter pressionando, o Wesley já tinha chegado numa baita jogada pelo lado esquerdo, que ele chuta meio sem ângulo, a bola explode no travessão, seria um golaço, e aí depois o Fernando chuta, a bola rebate, chega para o Borré na frente do goleiro, e ele acaba confirmando apenas o gol. Ele estava em condição legal, 3-0 fora o baile, o Inter dominante, protagonista, como vencendo, como eu disse, troca de passes, um jogo envolvente, um jogo bonito de se ver, muitas criações ofensivas, e tem uma defesa do Rocher lá no primeiro minuto de jogo, que foi o lance mais perigoso do Cuiabá, depois só deu Inter. Então, assim, é um Inter muito, muito protagonista, e muito por conta do seu treinador, do novo treinador. O Inter perdeu muito tempo com o Eduardo Cudê, e eu fico me perguntando, se o Roger chegasse antes, eu não sei o que seria, porque se hoje o Inter está disputando uma pré-Libertadores, com um elenco que tem, e não tem um elenco ruim, muito pelo contrário, eu acho que o Inter tem um elenco muito interessante para disputar grandes competições, mas sobra apenas o brasileiro, então acredito que o Roger teria condições aí de disputar pelo menos um G4, vamos ser um pouquinho modesto aí, mas eu acho que poderia sim ter coisas maiores se o Roger tivesse chegado antes. Ele está organizando o time, ele está arrumando a casa, felizmente foi dado tempo a ele, né, porque nas primeiras oscilações a expectativa de que talvez ele não durasse, né, como muitas vezes a gente já viu acontecer, né, o Falcão que ficou 5 jogos, né, no ano do rebaixamento, apenas um mês, o próprio Miguel Ángel Ramírez, que ficou muito pouquinho tempo, o Cacique Medina, e essas trocas constantes, elas não são saudáveis, né? Mas é que, claro, tinha uma confiança no trabalho do Roger, e o Roger foi demonstrando no dia a dia que ele era capaz e que ele tinha a possibilidade de fazer esse time jogar mais. E aí a diretoria foi sábia nesse sentido, e tá aí o resultado, muitos jogadores de fora, o Inter perdeu muitos jogadores por lesão, e aí você vê que no segundo tempo ele ainda teve o Wanderson e o Valência como substituições, ele tira o Gabriel Carvalho e coloca o Gustavo Prado também, o Bruno Henrique entra no lugar do Thiago Maia e o René no lugar do Bernabé. Foram as trocas do Roger nesse jogo. Agora, Valência e Wanderson no banco, para vocês terem uma ideia. O próprio Gustavo Prado, e ele ainda tem, ou tinha, né, e aí acabou não utilizando, jogadores como o Alário, por exemplo, o Johan, o Ricardo Matias, que é um menino da base que ele vem utilizando bastante. Então, assim, é um Inter que voltou para o campeonato, não para ganhar o título, enfim, mas voltou para o campeonato, vai tirar ponto de muita gente, vai incomodar muita gente e joga um futebol bonito de se ver. Porque o segundo? Porque o Botafogo ainda joga o melhor, está em primeiro, e depois do Botafogo eu não vejo mais ninguém. O Palmeiras, que meteu 5 no Criciúma, tá bem, mas o Palmeiras ele não tem o Estevão, que tem um jogo bonito e tal, mas assim, coletivamente, eu acho que o Inter só perde pro Botafogo. Tô louco? Tô viajando? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Então aí está, né, gente? A doída afirmação do Chico Garcia. Gremista assumido, comentarista da Band, colocando o Inter como o segundo melhor futebol apresentado no país. E eu já acho que nem é do país, eu já acho que é das Américas. Beleza, pessoal? Então tá, deixa aí o likezinho, por favor. Inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Fui! Saudações coloradas! Rumo ao G4!